E aí, gente, professor Rodrigo Miranda, da Oficina Estudante. Você deve estar estranhando um pouco, né? Não sei se está vendo, mas eu estou no laboratório de Química, né? A gente tem aqui uma bancada, né? Uma luzinha branca. Você fala, nossa, então é dica de Química hoje. Não, na verdade não. Eu invadi o território do Dino porque o que eu vou falar hoje tem muito a ver com Química também. Você deve ter aprendido em Química, ou mesmo em Física talvez, né? O que significa fissão do átomo, fusão do átomo e como que isso está relacionado à produção, por exemplo, de armas atômicas. Por que será que a gente vai falar de armas atômicas hoje? Bom, você como bom vestibulando deve ter aberto o jornal e deve ter lido uma série de notícias sobre o líder da Coreia do Norte vai lançar uma bomba nuclear, o líder da Coreia do Norte vai fazer um ataque à Coreia do Sul. E aí eu escolhi como tópico para te dar uma dicasinha para esse vestibular, justamente isso daqui, ó. Na Guerra Fria, o episódio das duas Coreias, a Guerra das Duas Coreias, assume um ponto-chave para entender um pouquinho do que foi a Guerra Fria. E aí, quando a gente fala da Guerra das Duas Coreias, vamos situar um pouquinho aquele contexto, né? Em 1945, acabou a guerra, começa um processo de descolonização em vários lugares na África e na Ásia, e a Coreia, que tinha sido invadida pelo Japão, vai iniciar um processo de estabilização do governo, do poder. E a gente vai ter uma disputa na Coreia entre socialistas ou comunistas e liberais. Esses últimos apoiados pelos Estados Unidos e os primeiros, claro, com apoio soviético. E no caso, o que vai acontecer naquele momento? Os norte-coreanos de tendência socialista vão iniciar uma invasão à Coreia do Sul e vão tentar unificar o país sob a bandeira do socialismo. E imediatamente os Estados Unidos vai reagir, defendendo a Coreia do Sul e provocando então a Guerra das Coreias. É um assunto chave, um assunto muito atual e vale a pena pontuar na história como que ele está relacionado à Guerra Fria, né? Em 1945, logo depois da Guerra Fria, num discurso ao Congresso norte-americano famoso, o presidente Henry Truman, ele lança a doutrina Truman, que em linhas gerais seria: cabe aos Estados Unidos defender a democracia em qualquer lugar do planeta onde ela esteja ameaçada. Todo tipo de governo que ameace a democracia, que seja um governo tirânico, deveria ser combatido com todas as forças. E é óbvio que para os Estados Unidos, um regime antidemocrático é justamente um regime socialista. Dentro dessa visão da doutrina Truman, os Estados Unidos iniciam uma política de contenção do avanço socialista na Ásia e em outras partes do globo. E quando a Guerra da Coreia se inicia, é óbvio que cabe aos Estados Unidos tentar evitar o que ficou conhecido como efeito dominó, que uma nação se tornasse socialista e isso servisse de estímulo para que em outras nações os movimentos de tendência socialista se organizassem para tomar o poder. A partir dessas questões, desses três pontos principais, a política externa americana vai se voltar para combater qualquer ameaça socialista que tente se instalar na Ásia e na Ásia. E aí vem uma questão interessante, que é um ponto que uma Unicamp, uma USP pode te cobrar. E a China? Qual é o papel da China nisso tudo? O papel da China, em 1950, era muito claro. Ela estava tentando buscar uma liderança política dentro do bloco socialista para ser uma espécie de um pêndulo, né, entre a União Soviética e ela. Para ela puxar parte da importância da liderança soviética para ela, a China, que também é um país grande, era uma nação poderosa e que poderia contribuir para que o esforço ou a doutrina socialista pudesse ser levada para o resto do mundo. Então, naquele momento, a China mostrou seu apoio aos norte-coreanos, manda tropas para lutar na Guerra da Coreia ao lado dos norte-coreanos e vai, inclusive, ter muitas baixas, muita morte de soldados chineses participando da Guerra das Coreias. Só que hoje, qual que é o papel da China? A China não busca mais apenas uma liderança política. A liderança política chinesa está diretamente atrelada a uma liderança econômica. E dentro desse novo contexto econômico, desse novo panorama em que a China busca ganhar espaço de forma pacífica, ela não pode mais simplesmente apoiar de forma incondicional as atitudes da Coreia do Norte. Se um líder norte-coreano jovem está tentando impor sua autoridade dentro do país e ao mesmo tempo mostrar força no exterior, a China, por outro lado, vai puxar um pouco as rédeas e vai lembrá-lo de que a China de 2013 não é mais a China de 1950. É uma China madura, é uma China que já adotou um modelo misto de capitalismo e socialismo e que não quer se arriscar a perder todos os avanços que ela conseguiu nos últimos 30 anos pela aventura, talvez, de um líder jovem em um país periférico.
Essa é a minha dica, lembra bem desse assunto, perceba a posição da China e você vai chegar preparado no vestibular. Um abração para você e boa sorte!